Oi, pessoal, eu sou a Lorena, coordenadora da Magos, sejam bem-vindos. O bate-papo de hoje é sobre um tema muito importante, a igualdade de gênero nas organizações. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, nós estamos recebendo duas convidadas extremamente especiais aqui hoje. Primeiro, a Lorena Siqueira, que é coordenadora de treinamento. Oi, Lores. Olá, pessoal, tudo bem? E estamos recebendo também a Kelly Cristina, que é diretora de negócios. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigada, olá pessoal, olá Lorenas, né? Que prazer estar Sim. aqui falando com duas mulheres tão potentes dentro da empresa, duas pessoas que eu tenho um carinho super especial. Muito bom. Obri Então vamos lá. Nosso papo aqui hoje vai ser bem leve, bem gostoso. Hum. Então, só para ficar claro, a Kelly e a Lorena, para quem não conhece, são duas profissionais aqui da Tato, duas mulheres de história que vão dividir um pouquinho aqui com a gente hoje. Então, a primeira pergunta para a Kelly. Vamos começar em ordem alfabética aqui. Boa. Para a gente começar, Kelly, conta para a gente um pouquinho da sua história como mulher, né, frente ao mercado de trabalho. Quais foram os maiores desafios que você teve? Bom, primeiro, muito obrigada por ter me convidado. Esse é um tema que me deixa em flow, né? Porque eu gosto muito de falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre equidade. E eu quero trazer alguns dados antes para fazer sentido o que a gente vai falar, tá? Quando a gente Claro. fala de votar, a mulher conseguiu votar e foi permitida em 1964. Quando a gente fala em abrir conta em banco, a mulher só poderia abrir conta em branco sem o pai ou o marido autorizar em 1962. Quando a gente fala em divórcio, a mulher só poderia tomar essa decisão de divórcio em 77. Por que eu trouxe esses números? Porque quando a gente fala de 50, 100 anos, para a história ele é nada. Então Verdade. pensa onde estava o lugar da mulher, né? E para ficar muito claro, e depois eu vou trazer dados aqui de empresas, porque é sobre isso que a gente vai falar, sobre o mercado de trabalho, e eu gosto muito de falar algo que sempre que eu tenho esse poder, porque isso é um poder, tá, gente? A gente conseguir falar para pessoas, isso é um poder que vocês não têm a noção. Então, assim, falem sobre esse assunto no aniversário, no jantar, no encontro, falem sobre o assunto, tragam dados, porque isso vai fazer com que as pessoas entendam que quando a gente fala sobre feminismo, que está uma palavra um pouco hã, perdeu o sentido, a gente não está falando de militância, a gente está falando de equidade. E o que que é equidade? A gente quer exatamente os mesmos direitos, e a gente sabe dos deveres, dos homens, né. É simplesmente isso. O E por mínimo, né? É o mínimo. Então por que que eu estou falando isso? A primeira presidente de uma empresa no Brasil foi em 1986, a primeira presidente. A primeira CEO foi a Luísa Helena Trajano, em 91. Entende? Que a gente está falando de coisas que aconteceram ali atrás. Saiu uma pesquisa da Forbes, eu gosto muito da Forbes, tá? Essa pesquisa ela é de 2022. Eu trouxe porque eu acho que é importante pelo fato da a gente retroceder um pouquinho em 2023 nos dados. A gente perdeu um pouco espaço, mas é coisa de 2, 3 pontos percentuais. Então, para vocês terem ideia, no Brasil a gente tem 17% de mulheres na presidência. Em conselhos, a gente tem 21. Kelly, por que você trouxe conselho? Porque conselho hoje ele tem um lugar muito importante dentro das empresas, porque toma a decisão de futuro. Então, 21% são mulheres. E olha que interessante, quando a empresa ela é presidida por um homem, 19% são mulheres na vice-presidência, 27% na diretoria. Quando elas são presididas por mulheres, ela sobe de 19 para 28, e as diretoras de 27 para 32. Então a mulher já tem esse mindset de equidade quando ela está lá no topo, né? E por que que eu quis usar isso como pano de fundo? Para a gente falar sobre esses temas, não de uma maneira mimimi, né? Como dizem por aí, para a gente trazer números e mostrar que realmente existe, é distante isso, né?
Eu falo que hoje, eu fiz 28 anos de carreira o ano passado, e quando eu olho para minha carreira, eu penso que eu só parei para pensar o quão difícil foi e os desafios que eu tive agora, né, quando eu cheguei onde eu gostaria de chegar. Porque você vai se moldando, eu acho que a mulher tem isso muito legal, assim, de ir se moldando e coloca o objetivo ali como único, a única frente, o único olhar e segue. Então, assim, eu nunca parei no meio do caminho para falar: "Nossa, será que isso daqui está mais difícil para mim porque eu sou mulher? Será que aquele, meu par que participou de um processo seletivo como o meu, ele passou porque ele é homem?" Eu nunca parei para pensar nisso, nunca. E hoje, como é um assunto que vem tão à tona, né, nos últimos tempos, e isso é muito importante, aí que eu comecei a fazer algumas reflexões, né, e reflexões importantes, assim, de chegar num contexto de que sim, muitas coisas do que eu passei, sim, eram porque eu era mulher, né. Então, eu acho que a gente não pode muito se distrair. O que eu tenho para dizer sobre esse tema, e é óbvio, vou trazer exemplos, mas até para não ficar muito extensa a fala, mas, tenham 2 objetivos. Eu acho que tem que falar sobre esse tema sim, porque a gente tem que abrir espaço para as meninas que virão. Esse é um papel muito importante, eu acho que a gente já progrediu em muita coisa, mas eu acho que a gente tem um papel de responsabilidade para deixar o caminho mais fácil para as próximas, né. Com certeza. E a outra frente é, estudem, leiam, isso ninguém vai tirar de vocês, se preparem e tenha meta. Qual que é a tua meta individual? A minha meta hoje é ser supervisora, daqui 1 ano eu quero ser coordenadora. Estabeleçam a meta e construam esse caminho. Ah, ele vai ser um caminho reto? Não, ele vai ter um monte de obstáculos, mas se você tem essa meta clara e você se preparou para esse objetivo, é muito difícil alguém conseguir te embarrear no meio do caminho. Então, sigam esses 2 e não se distraiam, porque vão tentar tirar vocês do caminho o tempo todo, mas vale muito a pena, né, após 28 anos, chegar onde eu tracei lá em 2000, quando eu tracei que eu estava atendendo como teleoperadora, e que eu vi uma mulher chiquérrima entrar, assim, no call center, e eu falei: "Eu quero ser ela um dia", e ela depois eu vim descobrir que ela era diretora. É isso que eu acho que eu sinto maior orgulho, de ter mirado nesse lugar e ter trabalhado e não ter desistido após 20 anos e chegar onde eu mirei aquele dia lá, o meu primeiro dia de atendimento, e conquistar. Isso é uma coisa que tem um sabor muito bom, assim. Com certeza. E o olhar para trás também, né, Kelly? Baita Falar: orgulho. "Poxa, foi um caminho difícil, não sei quantas vezes eu tive que ser resiliente, quantas vezes eu tive que engolir o choro, É. mas deu certo". A gente às vezes até brinca, né, que eu tenho uma mulher só na minha equipe hoje, que é a Juliana, a gente brinca: "Hoje não deu tempo de chorar, tinha muita coisa para fazer, bora que amanhã É tem mais", isso, né, é bem isso. é isso. E vamos lá, Lore, sua vez. Conta pra gente um pouquinho da sua história de carreira e como que foi a trajetória da Lores. Bom, antes eu queria agradecer, acho que é uma satisfação enorme poder estar aqui hoje com vocês. São mulheres que eu também admiro bastante. Eu me identifiquei em muitos momentos na fala da Kelly, para falar de um tema que é extremamente importante, mais do que importante é necessário. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre esse tema, mais eu entendo que é pouco, a gente precisa falar, né. E hoje, Certeza. com 38 anos, mãe de uma mocinha de 13 anos, eu tento reproduzir isso dentro de casa o máximo que eu posso para que a Isadora, minha filha, cresça também, aprendendo a se posicionar, aprendendo
o quão importante é ela saber o que ela pode fazer e todas as liberdades que ela tem. Então, eu fico muito feliz toda vez que esse tema é abordado, é um tema que me chama muita atenção, que eu gosto de ler a respeito e que me ajuda muito a ser a mulher que eu sou hoje. Eu acho que, principalmente quando a gente olha para outras mulheres, igual eu olhando a fala da Kelly, eu também decidi me tornar supervisora lá atrás, porque eu vi a minha supervisora e a forma com que ela lidava com aquele tanto de gente. Eu falei, gente, eu quero ser igual a ela. Né? Então, há 19 anos eu iniciei minha carreira como supervisora, me tornei supervisora muito nova, e hoje eu entendo, como a Kelly falou, muitas coisas que aconteciam, que na época a gente se virava, né? A gente ia e fazia. E então comecei a minha carreira muito jovem, aqui mesmo na Tato, meu primeiro emprego como agente de call center. Então, fui promovida muito rápido e isso teve vários desafios, assim, dentro da minha jornada, dentro da minha carreira. Me tornei mãe com 24 anos. Então, hoje a gente vê, por mais que a gente precise melhorar bastante, a gente vê que hoje a gente tem, dentro do ambiente corporativo, algumas escolas que nos preparam para assumir cargo de liderança. Isso lá atrás não existia. Eu cheguei aqui numa sexta-feira, fui convidada para assumir o cargo, para já segunda-feira ter a minha equipe. Então, hoje, quando a gente vê esses programas que ajudam, a gente se sente um pouco mais confortável e trazer esse tema que a gente está trazendo aqui hoje para as mulheres que estão se tornando líderes e que querem assumir posições dentro do mundo corporativo, acho que é muito importante, que traz aí um conforto totalmente importante e especial para que essas mulheres consigam, né? Então, eu acho que eu passei por vários desafios, não foi fácil. Alguns eu entendo até hoje, outros eu ainda nem entendi, mas a gente vai aprendendo e a gente vai lidando com isso, né? Mas eu acho que dentro da minha carreira, dentro da minha jornada, e quando eu olho para trás de tudo que eu aprendi, eu acho que me posicionar é uma das coisas mais importantes, e foi o que eu mais sofri lá atrás. Eu não podia me posicionar. E eu estava ouvindo vocês conversando e lembrando da minha primeira apresentação de resultados. Na minha primeira apresentação de resultados, eu passei uma madrugada inteira fazendo minha apresentação de resultados. Ela ficou extremamente completa, era uma coisa estical, aquela coisa assim, né? As ferramentas da qualidade, ninguém me ensinou, fiquei até de madrugada, a gente não tinha acesso à internet, não tinha nada, e fiz a apresentação para o CEO da empresa na época, não tinha nem esse nome, e o meu coordenador reforçava tudo que eu falava. E estava tudo claro o que eu falava, estava tudo bem explicado o que eu falava, mas eu falava, ele tinha que ir lá e reforçar o que eu falava. Então, a gente vê o quanto que a gente evoluiu e quanto a gente precisa evoluir, né? Então, a gente precisa se impor, a gente precisa se posicionar e a gente precisa mostrar que a gente está aí para jogo e que é importante, que a gente vai lutar para que esse tema ele seja repetido todos os dias. E é isso. Com certeza, Eu Lore. acho que até pegando um gancho, como é um bate-papo, me interrompe, tá? Fica à Mas vontade. pegando um gancho do que a Lori falou, esse tema de se posicionar ele é muito importante, mas tem algo que eu aprendi há pouquíssimo tempo, né? Que às vezes a gente acaba se endurecendo muito para caber dentro desse mundo que é muito patriarcal, que é muito masculino, né? Que é o ambiente de empresa. E a gente acaba se masculinizando para que a gente seja uma pessoa mais dura, mais masculina, para ser respeitada. E eu aprendi isso há pouquíssimo tempo, que o que me faz diferente é eu ser mulher, né? Que o que me faz ser complementar ao homem é eu ser mulher. Então, eu não preciso me masculinizar, eu não preciso mudar para que eu caiba em algum lugar. Se esse lugar ele me quiser com todos os skills que eu tenho, com todos os valores que eu trago, com todo o conteúdo que eu trago, no meu formato feminino, eu estou no lugar certo. Agora, se eu tiver que me moldar o tempo todo, ou virar um homem, né, de repente, para ser, né, com o skill de homem que eu nunca vou ser, porque eu não quero ser homem, eu quero ser mulher, né? Sim. Então, repensem se você está no lugar certo, né? Eu acho que é isso. O mundo corporativo ele é muito grande. A gente acaba vivendo numa bolha que é a bolha do nosso dia a dia. Mas se ela está ficando muito sufocante para você, mulher,
para você ter que se moldar para te ouvirem, né, para você ter que ter um coordenador, entre aspas, para reforçar a tua fala, pense se você está no lugar certo. E tá tudo bem, se não tiver, o mundo corporativo é muito grande e eu tenho certeza absoluta que vai ter um lugar que você caiba. Eu acho que isso é muito importante. Com Exatamente. certeza. Vocês me lembraram um momento, há algum tempo atrás, eu fiz uma entrevista de emprego. Eu ainda não sou mãe, estou esperando meu primeiro bebê aos 34 anos, Que delícia. e eu tive essa decisão quando eu me senti pronta, sabe. Mas, logicamente, acho que todas as mulheres aqui vão me entender, fui pressionada disso a partir do momento que eu casei. Né, é que é sempre aquilo, eu falo: "Gente, você tá solteira tem que estar namorando, tá namorando tem que casar, tá casada tem que ter um filho, ter o Aí primeiro tem tem que que ter ter o o segundo". segundo. Ai gente, que saco. Aí se Você você não pode trabalha se muito, você tem que trabalhar pouco, porque você tem que cuidar mais dos filhos. E exato, ninguém te pergunta o que você quer, né. Exatamente. exato, esse é o ponto. E as pessoas até criticam muito, porque eu e meu esposo, a gente tem 16 anos juntos no total entre namoro e casamento. E agora que a gente decidiu ter um filho, e tá tudo bem, porque agora que a gente se sentiu confortável para essa decisão. Hum. E as pessoas ainda falam assim: "Nossa, mas vocês demoraram tanto, por quê?". Falei: "Gente, mas se é cedo, alguém com certeza ia falar assim: 'Tá cedo demais'", né. Mas falando tudo isso para um ponto que eu queria chegar, eu fiz uma entrevista de emprego, fui abordada aí no LinkedIn por uma empresa e fiz uma entrevista de emprego para essa empresa. E a pergunta durante todas a entrevista, houve uma pergunta que me incomodou muito, que foi: "Você tem filhos?". "Não", normal. A pergunta para mim achei até normal, né, "Casada, tem filhos?". "Não, não tenho filhos". "Pretende ter?". E eu falei assim: "Gente, se fosse um homem, essa pergunta existiria? Não, não existiria. Por quê? Qual a necessidade de saber isso?", sabe? Porque você vai E ficar ausente durante 5 meses, né. gente, isso me incomodou num nível que serviu até como decisão para eu aceitar ou não a proposta dele, sabe. Me deixou uma bandeira vermelha imensa durante o depois eu saí de lá incomodada por essa pergunta, Com certeza. sabe. E é uma coisa que parece pequena, mas só quem é mulher sabe, porque quem é homem não Sabe passa onde por isso. dói, né, sabe onde Exa toca, né. E É, aí, se houvessem outros candidatos homens, com certeza, se eu digo que sim, eu com certeza ia ser taxada como: "Opa, essa menina aqui a gente pode ela é boa também, mas a gente pode contratar ela, mas em algum momento aqui ela vai querer ter filho e vai dar ruim". E se eu digo que não, ainda corre o risco de falar assim: mulher dizendo que não quer ser mãe, tá errado. que Ela não sabe nem o esquisito. que quer da vida". É, Ai, gente, é difícil ser mulher às vezes, né? é Mas muito. enfim, E vamos esse lá. tema de filhos é um tema que é muito interessante, né. É óbvio que eu acho que isso é muito pessoal, mas eu, no meu caso, eu tenho 2 filhos com uma diferença de idade de 21 anos, né, do mais velho para o mais novo, de pais diferentes, que também é algo que o mundo patriarcal fala muito, né: "Nossa, você tem um filho de cada pai?". "Tenho, e aí? O problema é meu", né. E eu tive que abrir mão de muita coisa, principalmente por causa do meu filho mais velho. Hoje eu acho que com a maturidade, com a posição que eu conquistei, eu consigo participar mais da criação do mais novo, que tem 8 anos, o mais velho tem 29. E aí foi uma opção minha, me dedicar mais ao trabalho, porque eu era mãe solo, né, na primeira gestação, e eu falei: "Putz, eu não quero que meu filho passe necessidades, então eu quero me dedicar muito e eu quero trabalhar muito", e eu abri mão de muita coisa, assim, sabe, abri mão de Uhum. estar numa reunião de escola, abri mão dele passar mal e ir para um PS e eu ter que pedir para alguém levar, mas isso foi uma decisão pessoal minha. Né, não foi eu não isso eu não posso reclamar em nenhum momento do mundo corporativo. Eu nunca tive uma cobrança por ser mãe, Aham. mas eu acho que também eu não tive essa cobrança, porque eu priorizei a carreira e não priorizei o meu filho. Eu não sei, talvez se eu tivesse priorizado ele em alguns momentos, pode ser sim que eu poderia ser questionada por isso.
mas eu não tenho como saber, porque eu sempre priorizei a carreira, justamente, eu acho que usando como pano de fundo, como eu já sabia como era, eu tinha Você se medo, adequou. eu me adequei, eu tinha medo de estar ausente ou de precisar fazer algo e isso ser entendido de uma maneira diferente. Aham, A gente não pode carregar culpas na vida, não carrego, porque eu tomei uma decisão e eu tenho que ser responsável por ela. Mas hoje, como eu disse, quando eu paro para pensar na carreira como um todo, quando me trazem para essas discussões, talvez se eu tivesse tomado diferente, não sei se eu estaria aqui falando com vocês na posição de hoje, entendeu? é isso, infelizmente, né. É, E um ponto importante é que com certeza você teve alguém para te apoiar nisso, né, sim, alguém que conseguia levar seu filho no PS sim. no seu lugar, porque tem mães que não Eu têm sou essa opção. muito, muito grata à minha mãe e ao meu pai. O meu Uhum, pai faleceu em abril do ano passado, e a gente sempre falou isso para ele, assim, como filhos, nós somos em 3 filhos, eu sou a mais velha. O meu pai, ele não foi para nós o que ele foi para os netos. Então eu acho que com nunca os é. netos, ele se realizou, assim, porque ele fazia mamadeira de manhã, ele levava para a escola, porque eu trabalhava em 2 empregos e estudava, então eu saía de casa às 5 horas da manhã e voltava 1. Então eu não via meu filho, né. E aí meu pai ficou com todo esse processo, porque a minha mãe trabalhava fora e o meu pai ficava em casa. Então, nesse período, né, que o Mateus era pequeno, então é o que você falou, você ter uma rede de apoio, nossa, é importante demais, eu sei que faz muita diferença. Certeza, E tem muitas mulheres que não têm, né, tem muitas mulheres que não exatamente. têm. E aí você não tem essa opção de falar: "Putz, eu vou trabalhar hoje porque eu sei que vai ter alguém olhando". Não, você não vai poder trabalhar porque você vai ter que cuidar do seu filho. A minha realidade é uma realidade foi diferente, né. Com Comigo foi do certeza. mesmo jeito também. Eu acho que, em todos os momentos eu não fui cobrada dentro do mundo corporativo, e aí eu tinha uma rede de apoio também em casa. Ser mãe solo não é fácil, gente, as Não, pessoas pensam que é, não é, né, porque a a gente tá gente não vivendo indica, né, não é, indico. a gente está vivendo uma mudança cultural quanto a isso, né? Hoje as mulheres estão mais independentes para Sim, poder dizer que querem isso. Mas quando você olha lá para trás e você se vê como mãe solo e você tem que, ainda mais no caso da minha filha, que não tem o pai presente, que a gente teve que se virar, mas eu também compartilho dessa mesma experiência. Tanto que eu dei uma pausa na minha carreira de subir, de crescer profissionalmente, porque eu priorizei a Isadora, e aí, quando ela foi crescendo, eu falei, não, agora eu posso olhar para minha carreira, eu posso crescer, eu posso seguir algumas escadas aí. Com certeza. E muitas mães, muitas mulheres, na verdade, têm receio, né. "Ah, eu vou voltar de licença maternidade, como que vai ser?". Muitas perdem o emprego sempre acham, né, que vai ser ou demitida, acham né. que vão perder. É algo bem cultural, infelizmente, né. Então, se hoje existe esse medo, se hoje existe esse que seja um machismo, é porque existia isso, né. Isso Sim, vem cultural lá dos anos 80, em que a mulher perdia mesmo, ela não tinha esse direito e voltou, já tinha alguém no lugar dela e pronto. E, pelo que eu entendi para vocês foi diferente, foi. mas é algo que acontece, infelizmente, né. Sim, A gente até ia falar sobre esse tema mais pra frente, mas acabamos antecipando o tema antecipando. aí. Vocês falaram um pouquinho de momentos na carreira que passaram por ser mulheres, eu lembrei do ponto da entrevista, achei importante trazer. Mas agora vamos mudar um pouquinho a pergunta, a dinâmica aqui do nosso bate-papo, o que que eu vou fazer? Vou trazer alguns termos, alguns pontos que são importantes aí, que são bem falados, pra gente falar um pouquinho, e eu quero ouvir a experiência de vocês, se vocês já passaram por isso, com certeza já, né. Infelizmente já. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, tá. Eu vou trazer um pouquinho o conceito para quem está em casa e não conseguir saber, não souber ainda o que que é, eu vou trazer um pouquinho o conceito para a gente ir falando, tá. Tá bom. Primeiro tema, mansplaining, né, é quando o homem explica para a mulher algum assunto simples ou alguma coisa da qual ela já tem domínio de forma óbvia, né, e didática, subjugando a inteligência da ouvinte. A Lori já trouxe até um exemplo claro de mansplaining aqui, né. É, Vocês já presenciaram em algum outro momento essa situação e como que foi esse sentimento aí de estar sendo
basicamente tem inteligência destruída, né, gente? Como Você se a sabe gente que não isso é fosse muito, capaz de coisa você sabe pequena. que isso é muito engraçado, assim. Quando aconteceu a primeira vez, eu não lembro em que cadeira eu estava, tá? Mas assim, quando aconteceu a primeira vez, eu dentro de mim eu falei assim: "Caramba, mas ele tá falando exatamente o que eu falei", né. Eu falei: "Que estranho", mas tudo bem. Eu falei assim: "Ah, não vou ser indelicada", até porque eu estava num nível hierárquico abaixo. Eu falei assim: "Ah, eu não vou falar nada sobre isso", e passou. Aí aconteceu, repetiu, e foram as primeiras vezes que aconteceu comigo, né. Eu acho que eu era supervisora, estava bem lá no início da carreira mesmo. Aí isso aconteceu uma segunda vez, e nós estávamos aí estavam várias pessoas, né, era uma reunião com vários interlocutores, e aí eu não aguentei, né, porque eu não tenho muita trava na língua. E eu falei assim: "Mas você está repetindo exatamente o que eu estou falando, só que com outras palavras". Eu falei assim: "Eu não me fiz entender?". Olhei para a mesa, né. Eu falei: "Eu não me fiz entender?". Eu falei: "Se vocês quiserem, eu posso voltar e repetir de uma outra forma, eu só não fico confortável que um homem refaça o meu discurso usando outras palavras, né". Ou ainda pior, né, que parece que ele está explicando para mim o que eu acabei de dizer, né, que é pior ainda. Então, assim, é uma situação ruim, principal e muitas vezes eu já falei, tá, gente, já verbalizei dependendo de quem é o interlocutor, desculpa, mas eu não sou burra. Eu sei muito bem do que você está dizendo, até porque fui eu que disse antes, né. Ou eu sei do que você está falando, enfim. Aí eu acho que é uma questão de posicionamento mesmo, tá. Aí eu acho que a gente tem que se posicionar, sim. E não tem problema nenhum em dizer: "Eu não sei sobre o que você está falando e obrigada por você ter me explicado ou obrigada por ter dissertado sobre". Mas, não aceite que ninguém te reduza por questão de gênero, que você não tem compreensão sobre um tema X, né. Conheço amigas minhas próximas que falam de futebol de igual para igual com qualquer homem, porque gostam do assunto, porque sabem sobre o assunto. Eu não sei, então eu não falo, mas, a gente não pode ser colocada ou diminuída por um assunto onde o homem acha que ele sabe mais, ou independente de qual seja o mote principal do assunto. Então isso eu acho que é uma questão, aí eu acho que a gente tem que ser dura, assim, a gente tem que se posicionar, porque a inteligência não, mas a busca de conteúdo ela tá para todos, né, ela não tem mais disponibilidade para homem, ela é igual para homem e mulher. Então, a gente buscar o conteúdo e, às vezes, a gente já sabe que a gente vai para um lugar falando um pouco do mundo corporativo, né, a gente sabe que a gente vai para uma reunião e normalmente a gente já sabe a pauta que vai ser. Então, assim, se preparem, né, leiam sobre, estejam preparadas para que, se caso acontecer isso com vocês, que é algo muito ruim e que deixa a gente fragilizada mesmo, mas se você estiver preparada, cara, ninguém vai te dobrar e colocar no bolso, não vai, porque não tem, é um pouco do que eu falei lá no começo. Leiam e estudem, isso não vai, ninguém vai te tirar o conhecimento é seu. E você indo preparada para uma reunião ou para qualquer tipo de discussão, nossa, você tira de letra e se posicione, não deixe nunca que ninguém, até pode ser uma própria mulher mesmo, né, mas a gente está falando né, quando isso acontece de gêneros diferentes, mas não deixa que ninguém diminua vocês. Isso, Com acho que certeza. comigo eu trouxe aqui o exemplo, né, que aconteceu, e um fato interessante de quando isso aconteceu, é que quando terminou a reunião, eu senti que eu tinha sido péssima, porque eu não entendia, né, a gente não falava muito disso, né, esse termo acho que nem existia na época, e eu fiquei com aquela sensação: "Vou ser mandada embora", minha apresentação foi péssima, não consegui trazer, e curiosamente, uma semana depois, o diretor me chamou para que eu colocasse aquele modelo de apresentação para todas as outras pessoas seguirem. Então, assim, não é não for
o impacto que a gente pode causar com essas ações, ele pode ser um impacto bastante negativo. E em outro momento, anos mais tarde, em uma outra reunião, e isso é muito claro na minha cabeça, foi quando eu não estava num dia legal, estava, né, naquele estágio de TPM, cólica e tudo, e uma pessoa veio me falar o que eu estava sentindo. Um homem veio me falar o que eu estava sentindo e veio me explicar o que eu estava sentindo, e por isso que não estava muito legal na reunião. E aí eu fiquei olhando para ele e o filtro não bateu. Eu falei, mas você também menstrua? Porque eu não sabia. O que acontece com você também? Te incomoda absorvente? Porque hoje está me incomodando. Eu levei um pouco no sarcasmo, mas isso aconteceu no meio de uma reunião. Mas deu o recado, né? Deu o recado. Eu não entendi ainda o que era o mansplaining, mas eu simplesmente mostrei para ele que ele não podia falar do meu comportamento, de como eu estava me sentindo, do quanto estava sendo difícil, ainda mais que foi pós-gestação, quando o nosso corpo muda bastante, a gente passa a ter coisas que a gente não tinha antes. Exatamente. E aí ele veio me dar uma aula e eu fui só foi automático, na frente do meu coordenador, e todo mundo me olhando, eu falei assim, vamos levar na brincadeira, né? Mas eu precisei me posicionar ali naquele momento. Por isso que eu falei no início que o posicionamento para mim foi muito importante, porque a segunda equipe que eu peguei, numa mudança de estratégia que teve na equipe, aqui na empresa, na época, eu era supervisora de 39 homens. Nossa, que delícia! Todos da área técnica, era um antigo helpdesk aqui, então eu fui remanejada para essa área, e quando eu cheguei, aqueles técnicos de TI, eu não entendia nem o que era nada, e 39 homens, então assim, a gente passa por algumas situações, e é muito o que a Kelly falou no começo, e eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Tem coisas que a gente começa a lembrar e que a gente começa a entender e ver, nossa, aconteceu. Nossa, olha, aconteceu. Eu passei por isso. Porque às vezes a gente fala, não, nunca aconteceu comigo, agora que a gente está conversando sobre o assunto, é agora que o tema. Mas eu tenho certeza que vocês que estão nos ouvindo aqui vão ter essa mesma mensagem na cabeça de vocês, vão olhar para assim, nossa, aconteceu. E não só no mundo corporativo, né, gente? Isso, exatamente. Porque assim, pode ser que muitas das pessoas que estão aqui ouvindo agora ainda só tá aqui na cabecinha onde querem chegar, né? Ainda vão começar a trilhar esse caminho. Mas isso acontece muito no nosso mundo do dia a dia mesmo, né? E por isso que eu falo, a gente tem que falar, a gente tem que verbalizar. Pode ser para o nosso companheiro, para a nossa companheira, para os nossos pais, avós, tios, eu não sei qual é a configuração de família de cada um de vocês, mas tem que falar. Às vezes, o meu marido, ele fala algumas coisas e fala, não pegou legal, não foi bacana. Com certeza. Não, aí ele vem com aquele olhar de aprendizado, que eu acho que isso é muito importante, né? As pessoas têm que querer aprender também, né? E aí vem com aquele olhar de aprendizado, eu falei, não, foi por esse caminho, e esse caminho bateu assim em mim, não foi bacana. Então eu acho que a gente tem que ir ajudando também. Tem gente que vai aprender, tá, gente? Tem gente que vai cometer esse mesmo erro infinitas vezes, né? E esse ponto é tão terrível, gente, que falando um pouquinho só para a gente fechar o tema do mansplaining, vocês falando, eu lembrei aqui, como a Lori falou, né, vai dando os insights. Isso já aconteceu comigo. Quando eu virei supervisora, eu queria virar assistente, na verdade, queria ir para um outro caminho. E aí a psicóloga, na época, eu fiz o processo seletivo, não passei, ela falou assim, Lori, você não tem perfil nenhum para isso. Você não tem perfil para sentar ali e ficar quietinha, mexendo com relatório. Você tem perfil de liderança. Você é líder nata. Você mandou, na época tinha muita dinâmica de grupo. Eu falei, você mandou na dinâmica de grupo, tinha 15 pessoas, você comandou todo mundo, até o do grupo que nem era seu. E se comunicou muito bem. Você tem perfil de liderança, vai para liderança, filha. E aí fui. Um dos grandes pontos positivos que eu tive no processo seletivo que eu passei para supervisão, de novo, foi a comunicação. E aí aconteceu isso comigo, que aconteceu com a Lores, de eu falar e a pessoa repetir. Eu tinha um gestor, um coordenador na época era homem. Eu falava, ele repetia, ou ele falava a mesma coisa de um jeito diferente, e aquilo me incomodou. E eu cheguei nele e perguntei, falei, o que aconteceu que você estava repetindo? Ele, é porque você tem um probleminha de comunicação, você precisa melhorar a sua comunicação. E aí, na época, novata, né, tinha acabado de começar na carreira de liderança, eu até falei assim: "Gente, vou começar por onde? Socorro!". Eu não me toquei, gente, que esse era meu ponto forte.
Esse era o E que motivo pelo qual eu incomodava, né? passei. Incomodava ele. Isso. Incomodava. Exato, incomodava ele, porque talvez não fosse o dele, mas fosse o meu. Sim, E ao invés sim. de ele unir as forças e falar assim: "Cara, essa menina é do meu time, que bom, bora ali junto comigo, filha". Não, ele tentou tirar isso de mim, e por muito tempo eu acreditei nisso. Eu cheguei a falar para o meu esposo na época, eu falei: "Cara, eu preciso melhorar a minha comunicação e eu não sei como". Aí ele ainda falou assim: "Comunicação? Você é tão comunicativa, você fala tão bem". Eu: "Não, mas meu gestor falou que sim e tal". E na época acho que ele também não se tocou. Então, gente, ele me fez acreditar que o meu ponto forte não era mais meu ponto forte, que era na verdade um ponto de melhoria. Olha o Cara, que peso loucura e o isso, perigo hein? disso. Que perigo. Exatamente. Nossa. É igual o meu coordenador. Eu acho que na cabeça dele falou assim: não, essa menina novata trouxe um relatório desse, já com todos os dados, mostrando todos os. Não, tá errado. Talvez até melhor que o dele, Com mas certeza. enfim, só Eu para tenho uma má jogar. notícia para dar para vocês, tá? Isso não Ah, muda ao longo da carreira. ai, que tristeza, É, gente. não muda. Eu acho que o que muda é a nossa maturidade em saber lidar e saber se posicionar. E isso, graças a Deus, muda. Mas não muda no decorrer da cadeira. E tenho mais: quanto mais para cima você vai, mais egos você encontra. E Uhum, aí você tem que lidar mais ainda com situações como essa. é Mas aí verdade. nada melhor do que o tempo para te deixar com o couro grosso. Exatamente. Aproveitando um pouquinho que a Loris falou da TPM, um dos temas que a gente vai falar aqui é sobre isso, que mulher nunca foi taxada por esse problema, né? Aquele dia que você está nervosa por algum problema, ou que a situação é estressante e tá tudo bem, estressaria qualquer um, mas a pessoa ainda vira para você e fala: "O que que aconteceu? Tá de TPM hoje? Vai respirar, vai tomar um chá, vai comer um chocolate". Ai, gente, por favor, já passaram por isso? Como é que Várias é vezes. isso para vocês? Já, né, Lori? Não tem como, Lori. Olha, como eu sou uma mulher, eu não as pessoas me notam que eu não tenho nenhum tipo de restrição em falar o que eu penso, é óbvio, sem faltar com respeito, mas, eu percebo que as pessoas sempre tiveram um pouco de cuidado do que falar para mim. Eu tenho essa Aham, cara de brava, né, então, eu não sou uma pessoa sorridente o tempo todo, e eu sempre fui assim. Como eu fui mãe muito jovem, e mãe solo, eu falo que eu devo isso ao meu filho mais velho, eu dei uma endurecida, né. Eu era muito romântica até engravidar, e aí depois eu dei uma endurecida, porque a vida te acaba te colocando num lugar onde você precisa tomar decisões muito nova. Então uhum, eu acho que esse tipo de comentário ele existe sim, até porque eu já ouvi homens falando sobre outras mulheres, né, nesse lugar pejorativo, na minha frente, então se fala de outras mulheres, deveriam falar de mim também, né, eu não sou idiota, né, eu sei que se falam de uma, eu falo de uhum, todas. com Mas certeza. eu nunca tive comentários como esse, assim, sabe, de vindo diretamente a mim. Eu tive comentários pejorativos muito mais no sentido relacionado à aparência, né, que assim, não a minha competência por ter chegado onde eu cheguei, muito mais relacionado à aparência, a ter me relacionado com alguém para poder subir de cargo. Então, pega todo o meu conteúdo, tudo que eu estudei, tudo que eu me preparei, coloca numa caixinha e arquiva, e aí vem e fala sobre aparência. E pasmem, tá? Às vezes vindo muito mais de mulher do que de homem. A mulher ela tem essa coisa do julgar a outra mulher pela aparência, se é branca, preta, gorda, magra, enfim, de uma forma muito cruel também, né. Eu acho que é uma Verdade. forma o homem eu acho que é mais pejorativo, né. A TPM, o comer chocolate, o é gorda ou é magra, é de um jeito pejorativo. A mulher é de uma forma um pouco cruel. Então eu passei na carreira muito mais, situações como essa, assim, de subjugar o que eu tenho de conteúdo, de subjugar o que eu conquistei com os meus méritos, de subjugar tudo que eu me doei e tudo que eu abri mão para chegar onde eu cheguei.
eu passei mais nesse lugar, assim, essas piadinhas eu ouvi de homens próximos a mim fazendo de outras mulheres, e aí dói no mesmo lugar, tá? Porque eu sou Dói. muito de me posicionar mesmo que não seja comigo. Putz, cara, não foi legal o comentário que você fez sobre a Lorena. Não gostei. Uhum. Assim, se você acha isso, guarda isso pra você, mas assim, não comente na minha frente. E eu vou falar pra ela que você falou, tá? Então, eu sou bem essa pessoa. Então, assim, por isso que eu acho que perto de mim, talvez eu não presenciei muito isso por esse posicionamento que eu tenho, por essa postura que eu tenho de nem deixar chegar esse tipo de ruído próximo, E para né? quem tá nos assistindo aí e, enfim, trazendo um pouquinho de termos, né, isso é gaslighting, que é nada mais do que uma manipulação psicológica para tirar a autonomia ou a autoridade de uma mulher. E tanto a questão da TPM quanto a questão do físico, né, de seja qual for o ponto, ainda é uma manipulação psicológica para te fazer se sentir menos, Diminuída, né? né, ou diminuída, ou taxada como algo ruim, como a TPM, por exemplo, "Ai lá, a barraqueira, tá Uhum. sempre de TPM". Ai É, gente, não dá, Comigo né. já era um efeito diferente, é porque eu sou uma pessoa muito tranquila. Acho que quem me conhece e me vê no meu dia a dia, eu sou essa pessoa que em qualquer momento da minha vida. Só que a partir do momento que você vai subindo na carreira, você precisa, às vezes, ter conversas um pouco mais duras, ser um pouco mais direta. E aí, quando eu tinha essa mudança na minha fala, as pessoas associavam a período menstrual, a esse tipo de coisa. Então, isso acontecia muito comigo. E eu acho que o importante aqui do gaslighting é que a gente tem que olhar para ele com muita atenção, porque é uma porta para relacionamento abusivo. É uma porta, né? Porque ele usa, às vezes, das nossas brechas emocionais para manipulação, para que a mulher, às vezes, duvide de si, para que ela não se sinta confiante. Então, hoje a gente vê um acréscimo tanto no mundo corporativo quanto nos relacionamentos, o quanto, né, essa questão do relacionamento abusivo vem crescendo e tem matado pessoas, né? Se a gente for olhar, tem muita Com mulher morrendo certeza. por causa de relacionamento abusivo. Então, a gente tem que sempre olhar para esses comportamentos e a qualquer sinal a gente já, né, se posicionar e sair dessas relações, rever a nossa rota, porque eu já passei por relacionamento abusivo nos dois meios, tanto no corporativo quanto pessoalmente, e eu sei o quanto é difícil a gente sair disso. No meio corporativo, quando eu passei por isso, em uma situação particular, de muita cobrança da pessoa utilizar os meus medos, as minhas inseguranças para fazer com que eu trabalhasse mais, para, né, para fazer com que eu ficasse mais tempo à disposição, porque hoje eu entendo que é esse o objetivo. Ele usava das minhas inseguranças, dos meus medos de não entregar, de não estar batendo meta, para que eu ficasse aqui praticamente 12, 14 horas da minha, né, para que eu ficasse no trabalho esse tempo todo. E quando a gente não está emocionalmente bem, eu ficava, ao invés de eu potencializar na minha cabeça o comportamento ruim, eu ficava lembrando das coisas boas. Não, mas ele me ajudou nesse momento. Mas quando eu estava passando por isso, ele foi lá, ele me ajudou. Nossa, quando eu precisei de uma ajuda Você se nesse convence que é ponto, coisa da sua como a cabeça. gente se sabota, né? Que fala exatamente, importante, é muito importante a tua fala, porque como a gente se sabota. exatamente. Então a gente tem que olhar. E eu estava lendo sobre gaslighting esses dias atrás, para ajudar uma pessoa próxima, e eu vejo o quanto que é uma porta que a gente abre muito para relacionamento abusivo. Muito. E aí vai no nosso emocional, gente. Vai no nosso emocional, a gente fica frágil, a gente fica dependente, e as pessoas, consciente ou inconscientemente, utilizam disso. Parece que a pessoa sabe aonde ela vai te pegar, onde ela vai te segurar e onde ela vai te manter. Então, eu acho que a gente tem que sempre estar com esse tema aqui como alerta, para que a gente consiga sair e, se for, pede ajuda, procura ajuda profissional, porque é muito importante. É porque quem abusa, ele tem esse olhar mais apurado de conseguir enxergar as nossas deficiências. E assim, nós temos deficiência, gente. A gente não é super mulher e nem super Somos homem. humanos, Nós né. somos humanos. As pessoas ainda falam assim, nossa, mas putz, às vezes eu falo, eu vou entrar numa reunião super importante, estou com frio na barriga. Sim, eu tenho frio na barriga, né? Eu tenho frio na barriga, sim. Às vezes eu vou para reuniões importantes para defender algo que eu acredito. Então, assim, nós temos sim os gaps, e as pessoas,
eu acho forte essa palavra abusador, né? Mas quando você está num relacionamento abusivo, óbvio, tem um abusador ali. Então, essa pessoa, ela consegue enxergar onde está a tua insegurança. E todos nós temos Ela insegurança. usa isso contra Ela você. usa isso contra você. E Isso eu é acho que todos muito nós triste. vivemos aqui aquela época do mundo corporativo. Eu acho que hoje eu fico muito feliz de saber que eu não vivo isso na minha realidade, que nós não vivemos, mas aquela época do se você não melhorar, você vai ser mandado embora. Exatamente. Então, assim, a mulher, ela se sente confusa, ela vai duvidar até das percepções dela, né? Vai. Isso coloca a gente Exatamente. realmente. Por isso que eu falei que a sua fala é muito importante. E é mesmo, porque a gente se coloca num lugar de se questionar, né? A gente se sabota. A gente fala, putz, eu sou uma fraude, né? Tudo que eu fiz Aham. até hoje é mentira, o que eu aprendi acho que não é isso. Tô aqui, sei lá, 28 anos eu tive sorte. 28 anos eu tô aqui? Não, gente, não pode, né? O que te trouxe até aqui com certeza é o que te fez, né? É o que te foi te construindo. Mas a gente volta lá para o início de novo, né? A gente não para pensar nisso quando a gente está vivendo. A gente É, só para pensar no quando passa, né? Como foi isso, né? é isso. E um outro tema que é muito parecido e que traz também esse sentimento pra gente de que, poxa, tá acontecendo isso é porque talvez eu não esteja dando conta do recado ou não esteja boa o suficiente, é o interrupting, que é quando interrompe a fala, né? É a junção das palavras men e interrupting. Isso é, quando um homem interrompe uma mulher no meio da fala, quando ela começa a falar alguma coisa, ele interrompe e continua falando, continua a expor, mas não deixa a mulher interromper expor a ideia dela, né? Ele não deixa que ela fale, ele fala no lugar dela. E esse tipo de situação também nos traz essa de: "Poxa, se ele está falando, será que é porque eu não dei conta de falar? Ou será que eu não me faço entender, né, tem um problema ali de comunicação que as pessoas não entendem o que eu falo? Ou será que eu falo de um jeito errado?", sei lá. Tudo isso gera esses pontos e são violências psicológicas, né, gente, são pontos que deixa a gente de fato se sentindo menos do que a gente é, e são perigosos, perigosíssimos. Eu acho que quando a gente está no mundo corporativo e quando a gente tem, depende muito do meio que você tá, né, se você tem mais homens, existe sim uma tendência muito forte em querer ou completar o que você está falando, assim, eu acho um absurdo, né, ele tá na minha mente, ele sabe o que eu vou dizer, né, ou realmente isso como você disse, achar que você não empacotou ou não conseguiu explicar a ponto dele ter que, interromper e falar. Eh, é óbvio que a gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação a isso, porque isso acontece dos 2 lados. A mulher que se sente, às vezes, ameaçada por uma pessoa que é tão boa ou até mais do que ela, e às vezes está numa hierarquia abaixo. Então isso também acontece com entre mulheres. Uhum. E com os homens, o homem tem um formato, às vezes, que trabalhei sempre, grande parte da carreira, com homens, né, e bastante, né, porque quando você vai subindo, vai diminuindo a quantidade de mulheres e vai aumentando a quantidade de homens na carreira de liderança. E eu percebo que o homem, ele quer que você fale exatamente o que está passando na cabeça dele. Ele não se preocupa com a mensagem, porque a mensagem ela tem que ter o formato da mensagem, ele é muito individual, né? Eu vou falar sobre um assunto, vocês vão falar sobre o mesmo assunto, só que de outra forma. O importante, vamos supor, do que a gente está falando aqui, é a gente falar sobre igualdade de gênero na organização. Eu vou Uhum. falar com o meu conteúdo e as Lorenas com os conteúdos que elas trazem. O homem, ele tem isso eu acho um pouco diferente. A mulher, quando te interrompe, é mais por um sentido de insegurança Uhum. e para que ela se prove que ela é tão inteligente quanto você, ou que ela sabe do conteúdo quanto você. Então é mais uma coisa de concorrência, mulher com mulher. O homem é ao contrário. Ao contrário não, diferente. Ele quer que você diga exatamente no formato que ele quer. Então é uma coisa patriarcal, uma coisa meio que imposta, né? Mas, é ruim, né, eu acho que independente de onde vem, né, de qual gênero que brote isso, ele é ruim porque eu acho que volta novamente do que nós falamos, assim,
te deixa num lugar de segurança, te deixa num lugar de questionamento, existe uma autossabotagem. Poxa, será que eu não Uhum. consigo me comunicar, não consigo passar a minha mensagem? Isso E afeta aí a autoestima volta num lugar que é muito muito. interno, é muito teu. E aí, talvez para uma próxima, você nem vai querer falar, porque Uhum. aquela pessoa vai estar ali, você vai olhar para ela, ela vai te dar um Vai se sentir gatilho. diminuída, você vai falar assim. Putz, se eu falar, ele ou ela vai me interromper de novo, eu vou ter aquele sentimento ruim. Então, percebe que, novamente a gente fala, você vai sendo colocada numa bolha que chega um momento que você nem consegue colocar mais teu potencial para fora, porque você tem medo de ser tolhida, né? Você tem medo de ser diminuída naquilo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não cair nessas armadilhas. Muito cuidado. Então vamos, gente, próximo tema também extremamente importante, e eu trouxe dados também, tá? Uma pesquisa realizada pela Cato em 2021 mostra que mulheres ganham menos que homens em todos os cargos de liderança. Então, além de salários inferiores, elas ainda se deparam com obstáculos em algumas áreas, como a gente já deu aqui inúmeros exemplos, né? Em tecnologia, por exemplo, as mulheres ocupam 19% dos cargos. E aí, o que que vocês pensam sobre isso? O que que a gente pode fazer para mudar isso no futuro? Eu eu posso colocar fogo no parquinho? Pô, por que não? Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso, tá? E aí eu acho que a responsável é a mulher. Se você vai numa Aham, faculdade, se você vai na sala de aula de tecnologia ou de engenharia, você vai ver quantas mulheres ali dentro. 3, 4, 5 mulheres. Eu acho que a engenharia até aumentou um pouco dependendo de qual é a engenharia. Se você vai aham. numa sala de psicologia, quantos homens tem lá dentro? Poucos. Então, assim, quando a gente fala desse universo, é um universo que eu acho que a gente tem que. Eu entendo que existe sim, tá? Sem dúvida nenhuma, existe sim cargos onde se é exatamente igual, tem o mesmo currículo e o homem ganha um salário um pouco maior. Existe, eu não estou aqui para romantizar, não. Mas eu acho que mudar isso, eu acho que está em cima de atitude da mulher. A mulher Uhum. tem que. Essas áreas são áreas super promissoras, super. TI é uma área, quando você olha para o futuro, é uma área extremamente Sim. promissora e tem pouca mulher, porque a mulher não se interessa por essa área. E Uhum. automaticamente, quando se tem uma alta demanda, como se tem na área de TI, e faltando profissionais no mercado, é óbvio que o salário vai ser maior. Então, poxa, às vezes eu não tenho aptidão. Eu não gostaria de trabalhar em TI, porque eu acho que não tem a ver comigo. Mas Aham. eu não sei se a minha visão é uma visão muito simplista sobre isso, mas isso eu acho que é um comportamental também que pode ajudar a mudar, Sim. sabe? E é um Eu acredito que comportamental de sim. atitude, atitudinal, na verdade. Porque isso eu acho que está mais na nossa mão, a gente mudar, sabe? Ter mais mulheres em tecnologia, ter mais mulheres na engenharia. Desde o Por começo da jornada educacional, né? isso, porque eu acho que quando a gente houver esse conteúdo, vamos segmentar essa conversa, né? Uma coisa é o que já acontece de mulheres com o mesmo currículo, executando a mesma atividade e ganhando menos. Isso daqui eu acho que Uhum. a gente tem que brigar e tem que falar e tem que questionar mesmo. Agora, outra coisa é o futuro. Por que, por que que psicologia tem que ser uma profissão de mulheres, né? Por que que a sala de psicologia tem mais mulheres que homens? Por que sala de TI ou de engenharia tem mais homens do que mulheres? Concorda que é atitudinal? Sim. Então, a gente abre uma brecha para que empacotem, né? Como se tivessem profissões para homens e profissões para as mulheres. Aí por isso que eu falo Sim. que isso é uma coisa que eu sou um pouco controversa, porque eu acho que é E atitudinal. E acredito que isso só vai mudar quando mais mulheres entrarem nesse ramo e falarem: "Estou aqui mesmo", e se Exatamente. posicionarem. Porque hoje, com certeza, se você entra numa sala de TI e tem mais homens do que mulheres, os homens com certeza vão olhar torto, vão achar que mandam naquele Exatamente. ramo. E que essa mulher Exatamente. está aqui se ela devia estar fazendo um curso de mulher, né? É, um curso de psicologia. Mas exato, de psicologia ali. Mas, é o posicionamento de: "Cara, estou aqui, eu tenho o direito de estar aqui tanto quanto você",
não sou menos do que você e Exato. vou seguir carreira, e tá tudo bem. Onde que tá essa insegurança aí que eu sou mulher e não posso estar aqui? Em Sim. alguns momentos a gente até brinca com a autoestima deles, como eles brincam com a nossa, né. Que foi, tá com medo Uhum. da mulher tomar seu lugar? É. Exatamente, porque pensa como que vai ficar a cabeça, né, desse como que é o futebol, né. O mundo para por conta da Copa quando são os meninos jogando. Por quê? Porque a gente não pode, virar a chave da noite para o dia e falar assim: "Não, agora tem seleção feminina também e tudo vai Aham. mudar". Não, gente, é um lugar que a gente vai ter que conquistar, é um lugar que vai aos poucos, vai conquistando espaço, até que um dia, eu não sei se eu vou estar viva para ver isso, mas espero que sim, talvez a Copa Feminina seja junto com a masculina e o mundo pare, ou seja em outro momento e o mundo pare, mas eu acho que aí a gente precisa muito disso, né, de tomar esse lugar também, da sala de engenharia ser 50-50, né, da sala de Uhum. psicologia ter mais homens também, por que não? E é uma conquista, eu acho que é um modelo que vai ser uma conquista que vai ser aos poucos. É, e realmente eu acho que é uma coisa que tem que começar ali na educação mesmo, você trazer as profissões, hoje a gente ainda não prepara as pessoas para olhar para o mercado de trabalho, e Não, trazer realmente essa igualdade para dentro da Verdade. sala de aula e mostrar que você pode ser o que você quiser, independente, não existe profissão de homem, não existe profissão de mulher, exato, e que você pode ser o que você quiser. é, Com concordo. Eu certeza. acho que é um passo antes, assim, acho que respondendo a sua pergunta, a gente dissertou, mas respondendo a sua pergunta de uma maneira direta, eu acho que vem um passo da educação, assim. Eu nunca olhei para os meus filhos e falei assim: "Ai, você vai ser psicólogo? Você vai ser enfermeiro?". Não, eu sempre: "Ah, você vai ser médico? Você vai ser engenheiro?". Por quê? Porque eu já tenho enraizado em mim que essas profissões são profissões masculinas e eu tô errada e eu tenho que me reinventar também, Com entendeu? Se o certeza. meu filho quiser dançar balé, isso não vai fazer dele mais homem ou menos homem, né? Muito pelo contrário, mas é uma construção, gente, e eu acho que isso sim passa muito forte pela educação, muito forte pela Isso. educação. Certeza. E acho que cabe a nós, tanto mulheres quanto homens, independente de quem seja, desconstruir isso na nossa cabeça e construir isso do jeito certo para as próximas gerações, né, Sim, para que isso mude aos poucos. Não é algo que vai mudar da noite para o não, dia, mas você falou do enfermeiro, eu lembrei de situações muito engraçadas, né, quando a gente vê um enfermeiro, é estranho, é mas quando a gente estranho, vê um médico, não é estranho. não é estranho, é. Quando a Então gente vê um médico velho, ele tem credibilidade porque ele é velho. Se você vê um médico novinho, ele não tem, muita credibilidade porque você acha que ele é novo. Entendeu como a gente cria os rótulos na Uhum. cabeça? exato. E isso é uma armadilha, porque por mais que nós aqui estamos falando sobre um tema tão importante, e que é óbvio que a gente lê, a gente estuda para poder vir aqui e passar conteúdo importante para as pessoas, mas, gente, a gente vem de uma criação e de um modelo já pré-estabelecido muito antes da gente. Então a Aham, gente tem que tomar cuidado toda hora para não cair nessas armadilhas, né. Sim. com certeza. Então vamos lá, gente, para a gente fechar esse papo gostoso e que tem Passa assunto para a rápido, gente né. falar 3 Passa. dias Isso. aqui. Sempre. Deixar fala, viu? Exato, se deixar a gente fala, e eu acho que é um assunto que nunca pode deixar de ser falado. Acho que a gente Pode. pode trazer em diversos momentos, que é importantíssimo, mas como mulheres, como mães, como líderes que vocês são e com uma carreira linda que vocês já trouxeram aqui, inúmeros, né, exemplos, e positivos e negativos, né, com tudo que vocês já falaram, que passaram. Que recado vocês têm para as mulheres que estão nos ouvindo? Qual palavra vocês têm, pra essas mulheres como uma mensagem final, assim? Nossa, é difícil, né, porque cada mulher tem uma história, né, cada ser humano tem uma história, mas aqui falando principalmente para as mulheres, né, que é onde eu posso navegar, e cada história é tão linda, tão única, a minha não é melhor que a das Lorenas, as delas não é melhor que a minha, mas o que eu falo para vocês é: acreditem que dá certo. Eu sufoquei o meu feminino durante muito tempo para caber nesse mundo,
E eu vi que foi um caminho que deu certo, mas poderia não ter dado. E hoje, acho que dando mais lugar para esse feminino dentro de mim, eu vejo que isso não me deixa inferior a nenhum homem, né, ou inferior a um mundo que é patriarcal, e a gente pode falar sobre isso, mas acho que mudar isso é um pouco mais profundo. Acho que a gente tem que conquistar, e o conquistar, gente, não é conquistar o mundo. Se você conquistar o teu lugar dentro da tua casa, você já conquistou o teu mundo. Se você conquistar o teu lugar num ambiente de amigos, você já conquistou o seu mundo. Às vezes a gente acaba não falando ou não se posicionando porque vem um pensamento de autossabotagem também que fala assim pra gente: "Ah, mas vai adiantar eu falar? Vai adiantar eu comprar essa briga? Ah, eu tô falando aqui com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha amiga", vai. Porque se você plantar uma sementinha na cabeça de mais uma mulher, ou se você mudar o comportamento de mais um homem, entende que é mais um, né, e não menos um. É mais um pensando diferente, o homem entendendo que a gente não quer ser feminista, mudando, distorcendo toda essa palavra, né, como estão fazendo nesse momento, que a gente só quer ser igual, que a gente não quer, de repente, chamar para uma conversa e a minha conversa ser diminuída porque eu estou de TPM, ou porque eu estou sensível, eu sou mais sensível porque eu sou mulher. Não, que você pode não entender o que eu estou sentindo, mas você pode dar significado para o meu sentimento. São coisas diferentes. É um acolhimento que a gente quer, né? De Uhum. entender esse lugar. Eu falei aqui num bate-papo que a gente estava no começo, que não estava sendo gravado ainda. Eu sou mãe de preto, mas eu nunca vou saber o que é ser preta. Nunca. Eu nunca vou sentir isso na minha pele. O que eu posso fazer é acolher os sentimentos do meu filho, é acolher os Uhum. sentimentos do meu sobrinho. Isso eu posso fazer. Então é isso que a gente quer. A gente quer ser ouvida. A gente quer que não seja diminuída diante de ninguém, que ninguém complete a minha frase, que ninguém me interrompa para tentar colocar o que eu estou me comunicando. A gente não quer isso, a gente quer ser vista igual, que enxerguem além disso, né? Além de um gênero. Nós somos seres humanos, independente de gênero, a gente tem conteúdo para entregar tanto quanto qualquer tipo de pessoa, e a gente quer ser enxergado como uma pessoa, como um ser humano, e não como um gênero. E não desistam, assim, não é um caminho fácil. Eu acho que ele já melhorou muito quando eu comecei para agora. Ele não é um caminho fácil, mas o mundo corporativo ele ensina bastante, assim. Ele ensina, uma vivência mesmo de posicionamento de vida, né. A gente traz se a gente para só com esse olhar de aprendizado, a gente traz tantas coisas boas para a vida e que vão construindo a gente como profissional, sem dúvida, mas principalmente como ser humano. Porque eu acho que a gente tem o direito de se reinventar em qualquer momento da carreira, né. E hoje, se eu quiser sair da Tato e não ser mais diretora de call center, e eu tenho tanto repertório para querer ser o que eu quiser ser em outra carreira, me reinventar em outro lugar, e isso são todos esses obstáculos que nós falamos um pouquinho aqui, mas que me trouxeram até aqui. Então, assim, vale demais a pena. Se esse é o sonho de vocês, não guardem esse sonho porque uma pessoa chegou e tentou diminuir vocês, ou colocar vocês dentro de uma caixa que não as pertence. Hã, engole o choro, ou chora, que é muito bom chorar também. Chorar não é fraqueza, jamais será. E fala: "Puts, aquela pessoa ela deu o que ela tem dentro dela, e isso não é o que está dentro de mim, então cada um dá o que tem". E aí tá tudo bem, cada um que se resolva na sua vida e segue, e tenha orgulho de um dia olhar para trás e falar: "Puts, eu construí isso daqui por mim", né, foi atravessando obstáculo por obstáculo, respirando, vivendo dias, estando uma noite no meio e dormindo, e a vida que segue. Então, assim, meu conselho é: se o sonho está aí dentro, algum motivo tem. Isso não foi Certeza. plantado a troco de nada, né, então siga teu sonho. Sonhos fazem a gente ter tesão de levantar todo dia, isso é muito bom. Muito Eu acho bom. que aqui
a minha mensagem é que a gente é bem mais forte do que a gente imagina. Não só por ser mulher, mas isso é muito dentro desse universo que cabe dentro da gente. E eu costumava falar com a minha terapeuta que existem várias mulheres dentro da Lorena. E às vezes eu achava que para que uma desse certo, que a Lorena profissional desse certo, eu tinha que ir lá afogar a Lorena mulher, afogar a Lorena mãe e assim por diante. Não precisa. Eu consigo ser profissional, eu consigo ser líder, eu consigo ser mãe, eu consigo ser mulher, eu tenho as minhas vontades, tenho as minhas necessidades e eu sou muito mais forte do que eu imagino. E essa força dentro da gente, a gente consegue achar ela em momentos assistindo um videocast como esse, onde a gente vê a história de outras mulheres, onde a gente olha pro. Eu costumo, né? Eu falo que eu tenho muito orgulho de hoje eu ter uma liderança acima 100% de mulheres, então, assim, minha gerente é mulher, minha diretora é mulher, a Kelly, que, querendo ou não, ela me tem, eu sou dela de qualquer jeito também. Você é mesmo. E você que Também diga é, que não, para você ver. também é mulher, e eu acho que quando a gente olha para essas histórias, quando a gente olha para essas pessoas que chegaram, que também têm as histórias individuais, a gente vê uma força e a gente acaba encontrando a nossa própria força. Parece que algo pulsa dentro da gente, e a gente vê que a gente é mais forte do que a gente imagina. E vai ter dias que a gente não vai conseguir ter essa força toda e tá tudo bem. Importante a gente recomeçar e saber que esse tema, ele é um tema que está crescendo e que a gente já andou muito, ainda tem muito para andar, mas que vocês não estão sozinhas e que vai dar tudo certo e que a gente é forte e que por mais que às vezes a gente pense que não vai conseguir, a gente é muito mais do que as pessoas falam. Ninguém conhece você melhor do que você mesmo, então vai dar tudo certo. Com certeza. E para fechar, o que eu queria falar aqui bem simples, acreditem, um pouco da Lorena falou, né, acreditem em vocês, cuidem uma das outras. Acho que o Importante. momento em que você vê uma mulher passando por algo, a Kelly até falou mais cedo, né, que um colega falou sobre a outra colega, ela falou: "Tu não fale assim dela, tá errado o seu posicionamento e eu vou falar para ela que você fez isso", Falo para ela mesmo. saber o que está sendo falado sobre ela. Acho que isso é cuidar uma das outras, Sororidade, ela né. salva vidas, gente. Nossa, demais, Exato. gente. Então Demais. cuidem umas das outras. Se vê que uma mulher está passando por uma situação, desconfortável, apoiem-se. E cuidem das próximas gerações, né, para que a gente não deixem que elas também acreditem que não podem, pelo contrário, que elas acreditem que podem, que elas acreditem em tudo e que elas cresçam mais fortes ainda, e que isso vá se tornando, se Deus quiser e Ele vai querer, Ele quer isso sem dúvidas, porque Ele não quer isso para as filhas dele, é que as próximas gerações sejam cada vez mais fortes e que a gente ocupe cada vez mais o lugar certo de mulher na sociedade, que é o mesmo lugar de um homem, e que a gente seja tratada com o mesmo respeito em que o homem seria tratado. É A uma gente coisa se que eu costumo complementa, dizer, né? A gente se é, complementa, né? É é uma, isso. é uma coisa que eu costumo dizer, existe uma mágica inexplicável no simples ato de ser mulher. A gente É. pode fazer várias coisas. Esses dias eu estava ouvindo, eu não sei onde eu ouvi, tá, gente? Eu sei que foi no Instagram, mas eu não lembro a pessoa. Se eu não me engano, foi um padre desses mais modernos, que ele falou assim: o homem é sol, a mulher é lua, a mulher é de fase. O homem, ele desde o primeiro dia dele, ele gosta do sorvete de maracujá. A mulher, se você perguntar hoje, ela gosta de maracujá e amanhã ela vai gostar de coco e depois ela não vai mais gostar de sorvete. Isso é ser mulher. A gente se complementa, porque o sol e a lua, eles são necessários. Então, eu achei de uma simplicidade que ele colocou tão grande, e ele é tão de verdade isso, porque o homem é o sol e a mulher é a lua, e a lua tem fases, e nós somos assim, né? Aí às vezes eu falo assim, gente do céu, que bicho sou eu? E eu falo, às vezes brinco com meu marido e falo, eu não casaria comigo, você casou, então agora aguenta. E é isso, né? A gente tem esse jeito diferente e a gente não quer ser tratada diferente, a gente quer igual porque a gente acredita que a gente é um complemento do homem e o homem é um complemento nosso, né? Certeza, com certeza. Então é isso, gente. Muito obrigada por esse tempo, por esse papo. Foi lindo, acho que foi super engrandecedor para quem está nos ouvindo, com certeza aprendeu muito. Para a gente que estava aqui,
Com certeza aprendemos muito umas com as Sem dúvida. outras. Sim. E espero que a gente tenha outras oportunidades de falar sobre isso ou sobre outros temas tão importantes quanto. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Obrigada pelo convite, obrigada. E para Tchau, vocês tchau. que estão nos ouvindo, fiquem atentas, falem mais sobre isso, procurem, estudem mais sobre isso e se inspirem em mulheres. Acho que a inspiração também é um ponto importante nisso tudo. Obrigada, gente. Até mais.